Olá, queridos e queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Eu quero convidar a todos vocês para que por alguns momentos possamos compartilhar um trecho da palavra do Senhor. Hoje, o Salmo de número 32, versículos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Muito bem, queridos e queridas. Este Salmo de número 32, ele é o segundo de 7 outros salmos, chamados de salmos de penitência. O 6, este 32, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 147 compõem esse conjunto de salmos de penitência. O tema que nós podemos visualizar do Salmo 32 é o seguinte: há um coração perdoado e ainda uma ação de graças pela cura do corpo físico. Alguns estudiosos classificam o Salmo 32 como um dos salmos de sabedoria, porquanto ele mostra aos homens como agir quando estão enfermos. Para uma facilitação em termos de entendimento, de compreensão, nós podemos dividir a estrutura do trecho do Salmo 32 lido, versículos de 1 a 5, da seguinte forma. No versículo de número, num primeiro momento, nós temos o louvor de gratidão pela bênção. E isso a gente pode visualizar nos versículos 1 e 2. No segundo momento, nós temos o relato da angústia do salmista antes de confessar a Deus os seus pecados. Versículos 3 a 5. Vamos analisar um pouquinho mais com pormenores a mensagem do Salmo 32. Ele começa dizendo assim, verso 1. Bem-aventurado. Literalmente, quão feliz, que é o mesmo que saudável, uma vida saudável, alguém feliz, alguém próspero, juntamente com uma promessa de longa vida, pois a morte prematura não fazia parte do destino da pessoa. Isso está vinculado à prosperidade espiritual e material. Então, bem-aventurado é, olha, próspero. Aquele que tem sucesso, é bem-sucedido. Quem é esse bem-aventurado? O verso 1 diz: aquele cuja iniquidade é perdoada. O arrependimento sempre foi um dos elementos de perdão. O homem enfermo, ele torna-se um bem-aventurado, um próspero, um bem-sucedido, quando seus pecados lhe eram perdoados, pois nisso ele encontrava a fonte de cura para o seu corpo físico. E aqui nós temos uma questão que é interessante. A de os salmistas, já naqueles tempos, e o Salmo 32 é um salmo escrito alguma coisa em torno de 700, 600 anos antes de Cristo. Então vejam, estamos no ano de 2020. Nós estamos falando de algo em torno de 2.700 anos atrás. O salmista já tinha a ideia, a visão, a compreensão e entendimento de doenças sintomáticas, ou seja, aquela que as pessoas sentem e quando se faz um exame não se apura efetivamente a origem do problema, a causa do problema, e às vezes trata-se apenas dos sintomas do problema. O salmista vai na raiz. E ele diz que em certas situações,
parte do problema da doença física está relacionada diretamente ao pecado. Por isso, veremos depois que o pecado confessado é pecado perdoado e existe cura. Cura física e cura para a alma. Claro que nem todo pecado é originário, nem toda enfermidade é originária de pecado. Mas quando o caso é esse, o tratamento está proposto aqui no Salmo 32. Ele fala então que é feliz o homem, é bem-sucedido, é próspero, tem sucesso, aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. A palavra pecado aqui tem um sentido mais geral, indica infrações de toda espécie, algumas das quais talvez não tenham injunções específicas em contrário. Algumas versões dizem aqui transgressões ou transgressão, que é o mesmo que desobediência a um mandamento conhecido. A palavra hebraica para pecado fala em errar o alvo, uma infração de alguma espécie ou o fracasso em cumprir o próprio dever. Isso é pecado à luz da palavra hebraica. No verso 2, o salmista acentua a prosperidade, o sucesso do homem, quando ele diz bem-aventurado, né, feliz, próspero, bem-sucedido, é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E aí Deus, como um juiz, Deus é o juiz, e faz parte das suas atribuições como juiz, imputar o pecado ao pecador. Ou seja, vê-lo ali, nomeá-lo devidamente, chamá-lo de culpado e irresponsável e ainda levá-lo como juiz a sofrer as devidas consequências dos seus pecados, dos seus erros. Deus convoca o indivíduo a prestar contas, mas quando Deus perdoa, esquece o incidente todo. Uma vez perdoado, está perdoado. 3. Aí o salmista começa a mostrar algumas consequências da briga dele em confessar o pecado, em assumir o erro, em admitir a sua falha e falta. Ele diz assim no verso 3: enquanto calei os meus pecados, vejam, o pobre homem, ele guardou silêncio, de acordo com a versão King James nessa tradução, acerca dos seus pecados, e assim a enfermidade tomou conta do seu corpo inteiro. A tradução Standard Vision diz: ele não declarou os seus pecados. Por esse motivo, seu corpo definhou, conforme essa última versão inglesa. O salmista recusava-se a confessar e a abandonar o pecado, sendo provável que teria permanecido nessa situação, nessa atitude de teimosia, se não fosse ameaçado por alguma enfermidade, o que poderia fazê-lo perder a própria vida. Seria mais ou menos, guardadas as mais que devidas proporções de comparação, de comparações, de simbolismo, quando um fumante procura um médico e o médico diz: se o senhor quiser parar, se o senhor quiser continuar a viver, o senhor precisa parar de fumar. Ou então, aquela pessoa que tem o hábito de beber bebida alcoólica, já é um alcoólatra, e o médico diz: olha, se o senhor quiser parar, se o senhor quiser viver, o senhor precisa parar de beber bebida alcoólica. Seria mais ou menos isso. O salmista estava relutante em confessar-se pecador e admitir-se pecador, e ele só o faz quando ele percebe que a sua saúde física começa a ficar comprometida, e ele percebe que vai definhando. Aí ele procura Deus e confessa. O silêncio era uma resistência teimosa em admitir a culpa, em uma esperança de que, com o tempo, o pecado e os seus castigos desaparecessem. Era uma espécie de síndrome de avestruz. Cava um buraco, enfia a cabeça debaixo dele e espera a tempestade passar para ver o que sobra. Né? Porém, quanto mais Davi adiava a sua confissão, mais ele sofria.
Davi então percebeu que não eram somente sua consciência e seus sentimentos que o atormentavam, mas a pesada mão de Deus. Se você olhar o Salmo 38, versos 1, 6 a 8, você identificará outros males que o salmista enfrentava, inclusive taquicardia, progéria, são sintomas da não confissão de pecados. Quem quer que tenha saído ferido, o principal ofendido em qualquer pecado é sempre Deus. Aí no versículo de número 5, o salmista então diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, progéria. Mas aí ele confessa o pecado, ele reconhece-se pecador, confessa-se pecador, confessa o pecado, pede perdão arrependidamente, e aí no verso 5 ele declara: tu perdoaste. Aí vem o alívio pela confissão. As sequelas do pecado de Davi com Batseba ainda permaneceram por algum tempo, apesar do perdão de Deus. Você pode conferir isso na sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, do verso 13 ao 30. Nesse momento, no entanto, a grande notícia era o perdão de Deus. O Senhor havia restaurado o seu relacionamento com Davi, seu servo, após a sua confissão. Tem um texto em Provérbios capítulo 28, verso 13, que é muito importante. Eu quero encerrar a nossa conversa de hoje com a leitura desse texto. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais será feliz, jamais terá sucesso, jamais será bem-sucedido. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Precisamos então reconhecermos-nos como tal, confessar os nossos pecados, pedir que Deus nos perdoe. Essa é a minha sincera petição a Deus, de minha parte e por sua parte também. Espero que você tenha uma boa noite, a continuidade de uma boa semana. Espero que voltemos a nos ver na próxima quinta-feira, depois de amanhã, para o estudo da palavra do Senhor nos Evangelhos. Fique na paz do Senhor, um beijo profundo no seu coração. Tchau, gente, boa noite.